Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Tá na hora, professor Paulo Bacelar. Alô você, amigo ouvinte, internauta. Estamos aqui em mais uma edição do programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, trazendo aí todas as suas dúvidas, esclarecendo todas as dúvidas na área da Previdência Social. Hoje comigo, Marcos Furlan e o professor especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez juntos para a gente falar sobre direito previdenciário, tirar suas dúvidas, para que você nunca perca os seus direitos. Vamos lá. Fique à vontade, participe com a gente, envie a sua pergunta, tem alguma dúvida? É só entrar em contato com a nossa produção, operadora 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta vem da Rebeca, de Juazeiro. Obrigado, Rebeca, pela participação. A pergunta dela: minha irmã pagou INSS em duplicidade. Tem como ela reaver o dinheiro que foi pago no carnê? Ela estava desempregada, então começou a pagar no carnê. Um ano depois, ela começou a trabalhar. E daí continuou pagando no carnê, sem se dar conta que deveria parar de pagar. E assim aconteceu outras vezes. Ela estava desempregada, começava a pagar no carnê. Quando voltava a trabalhar, assinava a carteira e esquecia de dar baixa no carnê. E continuava pagando. Então, o motivo da pergunta: se tem como esse pagamento ser devolvido? Professor Paulo Bacelar. Olha, é precisar ver o seguinte, se ela estava contribuindo com o código 1163 ou 1007, são códigos de contribuinte individual. Então, o contribuinte individual, ele é obrigado a contribuir, mesmo que ele tenha carteira assinada, mas que exerça uma atividade por fora, como autônomo, ele continua contribuindo porque ele está exercendo uma outra atividade. E mesmo que ela não esteja exercendo outra atividade, quando ela paga no código de contribuinte individual, ela está dizendo para o INSS que ela está exercendo atividade remunerada, porque pagou a contribuição como autônomo. Essa é uma situação. Se ela estava contribuindo com o código 1473 ou 1406, que são os códigos de facultativo, ou o código 1929 também, que são facultativos, aí ela não pode contribuir como facultativo estando de carteira assinada. É proibido contribuir como facultativo quem está exercendo alguma atividade remunerada. Então ela pode, nesse caso, ela poderia pedir a restituição. Então vai depender desses dois casos. Onde é que pede a restituição? A restituição é feita através de um sistema chamado PedComp, que é um aplicativo que você baixa no seu computador e faz os registros dessas contribuições e paga esse requerimento. Ele vai para a Receita Federal analisar e fazer a devolução. Então, a pessoa deve procurar um especialista que trabalha com essa questão de devolução e pedir a restituição desses pagamentos que ela fez. Professor Paulo Bacelar, e dependendo o tempo de contribuição, o valor pago, isso aí ajuda ela? É vantagem quando ela se aposentar? Sim, se ela estiver contribuindo como contribuinte individual, né, naqueles códigos, o 1007 ou 1163, que são códigos de contribuinte individual, aí ele vai ser somado ao salário dela que está de carteira assinada. Então, na hora que ela for pedir uma aposentadoria, naquele mês vai ser somadas as contribuições que ela contribuiu. Participe com a gente, WhatsApp 992734353, operadora 85. Agora tem a pergunta da Soneide.
Soneide Diniz, em Pato, Paraíba. É isso, professor Paulo Bacelar? Com certeza, deve ser Patos. Patos, né? Paraíba. Patos, na Paraíba. Pergunta da Soneide. Gostaria muito de um esclarecimento. Meu irmão, ele foi PM por 18 anos, o mesmo foi expulso em 2010. E se ele perde esse tempo, ele estava à disposição da junta médica desde 2002, após um acidente. E a junta médica do estado atestou incapacidade para o serviço de polícia militar. O que fazer? Ela pede aqui ajuda para o irmão dela, a Soneide Diniz. Entendeu, professor Paulo Bacelar? Ele foi expulso em 2010. Ele perde o tempo, ele deve pedir a certidão de tempo de contribuição na Polícia Militar, do tempo que ele trabalhou com Polícia Militar, para ser averbado no INSS, né? Porém, ele só vai ter direito a essa como é que eu chamo? Essa averbação do tempo para ser juntado ao INSS quando for se aposentar. Então, para efeitos de perícia médica, ele não será considerado como carência para ele ter direito a algum benefício no INSS. Então, se ele está fora da polícia, ele deveria voltar a contribuir como segurado do regime geral, para caso ele tenha algum direito de auxílio-doença, ele ter pedido o benefício de auxílio-doença para ser concedido. Então, ele deverá contribuir para o regime geral de previdência, porque esse tempo de PM é do regime próprio de previdência do estado da Paraíba. Pergunta da Isa, de Quixadá. Sou funcionária pública em uma escola municipal desde 2012. Atualmente tenho 54 anos. Com quantos anos eu posso me aposentar? Eu tenho 2 anos e 8 meses de carteira assinada antes de 2012. Se ela contribui desde 2012, ela tem hoje 11 anos de contribuição. E com os 2 anos que ela tem, já dá 11, com 2 já dá 13 anos. Então ela precisaria ter 62 anos de idade e no mínimo 20 anos de contribuição, que é o servidor público. Então ela deve continuar contribuindo até implementar essas duas condições. Jaqueline, em Pentecoste, participando com a gente. Tenho 19 anos. Mesmo com o pente fino, eu tenho direito ao Bolsa Família e com o irmão recebendo LOAS. Como é que eu faço? Professor Paulo Bacelar. Olha, o pente fino é para quem está recebendo auxílio-doença e não é para quem está recebendo Bolsa Família. Então, no caso, se o irmão dela recebe um BPC, ela tem direito a receber o Bolsa Família, porque não impede a concessão do Bolsa Família para a família onde tem um beneficiário do BPC, que é o LOAS. Antônia, em Acopiara. Meu marido tem um auxílio acidente há quase 20 anos, meio salário. Ele tem 57 anos, ele é agricultor. Com quantos anos ele pode se aposentar? Ele vai se aposentar com 60 anos de idade, um homem, 60 anos, com 15 anos de comprovação da atividade rural, independentemente dele ter esse auxílio acidente. Pergunta que vem agora de Itapipoca. A Carmen faz a seguinte pergunta. Meu pai tem 60 anos e tem 25 anos de contribuição como gari. Ele tem direito à aposentadoria especial? Sim, com essa idade, 60 anos e 25 anos como gari, ele já teria direito à aposentadoria especial, com certeza. Participe com a gente. Tem alguma dúvida? Envie a sua pergunta para a nossa produção. Operadora 85, nosso WhatsApp 992734353. A Rosimeire, em Madalena, faz a seguinte pergunta. A minha mãe recebe um auxílio doença e tem uma perícia marcada para julho. Só que ela já completou a idade da aposentadoria rural e o auxílio dela é até julho. Como devemos proceder agora, já que ela já completou a idade da aposentadoria rural? Olha, é só não fazer a perícia. Se ela já completou a idade da aposentadoria rural, ela faz um requerimento da aposentadoria rural e esquece o auxílio-doença que ela deu entrada. Roberto, em Várzea Alegre, eu queria tirar uma dúvida. Eu vou tirar um rim, eu tenho direito a um auxílio-doença? Olha, depende. Se a pessoa ficar incapaz para trabalhar depois da cirurgia, ficar por um tempo afastado, né, para se recuperar, e ela for segurada na Previdência por mais de 12 meses, então ela teria direito ao auxílio-doença.
Mas mesmo assim tem que fazer perícia, Tem que fazer todos os perícia e ser procedimentos, segurado né, da professor? Previdência e ter contribuído pelo menos 12 meses e ter um atestado médico, laudo, dizendo que ela está incapacitada para trabalhar durante um tempo, que aí o INSS vai dar aquele tempo de auxílio-doença. Carlos, em Canindé, faz a seguinte pergunta. Sou agricultor, eu queria tirar uma dúvida. Eu tenho a perna dura de um acidente, mas eu só recebo meio salário de auxílio acidente. Será que eu posso recorrer pelo outro meio, que é um direito meu, ou trabalhar de carteira assinada? Eu tenho 31 anos. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, tem como ele ir atrás para tentar Ele receber recebe o auxílio o acidente, auxílio acidente, né? Olha, bom, o agricultor que ele sofre um acidente e tem um auxílio-doença, depois é transformado em auxílio-acidente, aquele auxílio-doença, ele fica recebendo aquele benefício durante a vida inteira e é um benefício de meio salário mínimo. Mas ele não pode recorrer de um valor para ser um valor integral de um salário mínimo, porque o auxílio-acidente é realmente metade de um valor de uma aposentadoria por invalidez. Então, metade do salário mínimo no caso do trabalhador rural. Ele pode trabalhar de carteira assinada, que não vai perder aquele benefício, e ele vai contar com o tempo dele, que ele já tem de agricultor, com o tempo de carteira assinada, para ter direito pelo menos a uma aposentadoria híbrida, que é aos 65 anos de idade, 15 anos de efetivo exercício da atividade rural, juntando com o tempo urbano, que seria o tempo de carteira assinada, fechando a soma dos dois tempos de 15 anos, ele será aposentado com 65 anos de idade. Lúcia, em Icó. Minha mãe é merendeira, ela tem 22 anos de carteira assinada e ela é concursada. Aí, se ela pode se aposentar com quantos anos? Olha, a mulher ela se aposenta com 60 anos de idade, no caso a servidora pública, né? 62 anos de idade, com 20 anos de contribuição. Então ela só terá direito à aposentadoria quando fechar esses dois requisitos. Ela já tem os 22 anos de carteira assinada, né? Ela só não colocou a idade dela, só né? colocou a idade. Certo. Com 62 anos, então, e 20 anos de contribuição, né, professor? Isso. Raimundo Nonato, em Fortaleza. Vou completar 65 anos em novembro. Eu tenho 22 anos de contribuição com uma margem de mais de 2 salários. No momento, eu presto serviço em uma entidade e fui orientado a abrir um MEI. Eu posso continuar pagando o mesmo valor de salários? Não, o MEI ele vai contribuir com um salário mínimo. É fixo, é 5% do salário mínimo. Então ele vai... Se ele se cadastrar como um MEI, ele passa a ser obrigado a contribuir, né? Sendo que não precisa mais contribuir para ter direito à aposentadoria, porque ele já tem 22 anos de contribuição e vai fazer 65 anos de idade em novembro. Então ele já vai ter direito à aposentadoria em novembro, mesmo que ele não contribua com o MEI. Mas o MEI, quem se cadastra no MEI, quem precisa ter o MEI para trabalhar, não só para contribuição previdenciária, mas para exercer sua atividade, né? Ficar formal, poder fornecer nota fiscal, poder ter acesso a créditos mais baratos. O MEI não é só para aposentadoria, tem outros benefícios. Então, mas se ele se cadastra como MEI, ele tem que contribuir com 5% do salário mínimo. Então, durante o tempo que ele ficar como MEI, mesmo que ele já seja aposentado, quando tiver em novembro, ele pedir aposentadoria, ele vai ter que ficar contribuindo durante o tempo que ele é microempreendedor individual. Mas essa diferença, professor Paulo Bacelar, de contribuição, ela não faz grande diferença assim na média, né, de contribuição do período todo, né? Nesse período que ele vai contribuir, não vai fazer diferença, porque ele já tem uma média de 22 anos, né? Então essa média vai ser calculada todo o período contributivo desde 94. Só, Marcos, que a aposentadoria é 60, no caso dele, se ele tem 22 anos de idade, 22 anos de contribuição, vai ser 64% da média de todo o período contributivo. Então, mesmo que a média dele seja de 2 salários mínimos, ele vai se aposentar com 64% da média. Então, pode ser que a aposentadoria dele seja de 1 salário mínimo mesmo, que a média dele seja maior. Mas se ele ele vai completar 65 anos em novembro. Se ele continuar contribuindo como MEI, a cada ano, quantos por cento aumenta da média, professor? Aumenta 2% da média. Então,
ele vai completar apenas em novembro, não vai completar um ano, né? Então não aumenta tanto assim se ele contribuir agora. Mas ele pode, por exemplo, fazer uma programação de se aposentar com 70 anos e contribuir mais esses 5 anos para aumentar 10% a média. Sim, mas talvez não faça diferença, né? Porque se a média não for alta, a 70% ou 64% seria salário mínimo do mesmo jeito, né? Pergunta agora, professor Paulo Bacelar do Francisco, em Itapiúna. A minha mãe tem mais de 70 anos, ela recebe uma pensão. Ela tem direito à aposentadoria? Olha, se ela contribuir durante 15 anos, ela vai ter direito à aposentadoria e acumular com a pensão por morte. O que ela não vai ter direito é se ela não tiver contribuído por 15 anos. E aí você pode pensar na aposentadoria como um BPC, que é o LOAS, que não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial, mas não pode ser acumulado com a pensão por morte. Francisca, em Pentecoste, participa com a gente. Trabalhei quase 8 anos de carteira assinada. Eu saí agora e gostaria de saber como faço para continuar contribuindo. Eu tenho 41 anos. Você deve entrar no site do INSS, né, do mail.inss.gov.br, e não precisa se logar, não precisa ter senha, e lá vai ter uma abazinha chamada Pagamento de GPS, que é Guia da Previdência Social. E aí você vai se logar nessa guia, né, nessa aba de pagamento de GPS, de geração dessa GPS, e informar o seu NIT e a sua qualidade, se for contribuinte individual, autônomo, se for facultativo, e vai preencher o mês que você quer contribuir e o valor da contribuição, ou seja, salário mínimo, né? Se você for contribuir sobre um salário mínimo, você coloca o salário mínimo, que o próprio sistema já calcula o percentual e vai gerar guia para você pagar e você continuar contribuindo. A outra forma é comprar um carnê de contribuição, aquele laranjinha ainda, e preencher na mão, manualmente, pagar numa lotérica ou no banco e ficar pagando todo mês. Agora a pergunta da Maria José, em Heriutaba, professor Paulo Bacelar. Eu tenho 48 anos de idade e 30 anos de contribuição. Eu trabalho na prefeitura. Já posso me aposentar? A pergunta da Maria José. Não, ainda não. Ela precisa ter 62 anos de idade para pedir aposentadoria. Maria Lúcia, em Mucambo, participando com a gente. Por que o INSS demora tanto uma perícia? Eu marquei uma perícia para novembro. Como pode? A pergunta dela, professor. É verdade. As perícias estão sendo marcadas para muito distante e você deve ou ajuizar uma ação, né? Judicializar esse pedido logo por causa da demora, ou aguardar o tempo que o INSS vai fazer a perícia médica. Você tem a possibilidade de fazer logo um pedido na justiça através de um advogado ou através da Defensoria Pública. Isso se deve, professor, essa demora ao excesso, ao volume excessivo de pedidos ou à falta de Para mim é falta de gestão mesmo. Falta de gestão. Porque médico tem. O que falta aí é gestão do auxílio-doença para os gestores atuais do INSS. Wellington, em Maracanaú, faz a seguinte pergunta. Sou viúvo e recebo uma pensão por morte. Eu posso casar de novo no civil e não perder a pensão? Sim, pode. Pode casar novamente que não vai ter problema nenhum. Maria, em Pacajus, participando com a gente. Sou agricultora, mas só tenho prova de agricultura de 2018 para cá. Eu tenho direito à aposentadoria rural? Olha, administrativamente você precisa comprovar 15 anos, com provas anteriores a 15 anos da data do pedido ou da data quando for fazer a idade, né? Então você precisa comprovar esse início de prova material de 15 anos de exercício da atividade rural. O Pedro Jorge, em Juazeiro do Norte, manda a seguinte pergunta. Sempre trabalhei como motorista de ônibus urbano e também interestadual. Moro em Juazeiro do Norte. Eu já tenho 61 anos de idade e 32 anos de contribuição. 61 de idade, 32 de contribuição. Em janeiro de 2022, eu sofri um acidente de trabalho e até agora eu estou afastado recebendo o benefício por incapacidade temporária. A empresa continua contribuindo com o meu INSS. Já que a empresa está cumprindo com o INSS, eu gostaria de saber se esse tempo que eu estou afastado conta para a aposentadoria.
Olha, conta, mas a empresa não deve contribuir para o INSS enquanto você está afastado. Não pode, ela não pode contribuir. Ela deve estar contribuindo com o FGTS, mas o INSS não. Mas o tempo que você está afastado, recebendo o benefício da Previdência, será computado do cálculo da sua aposentadoria, sem necessidade de contribuir. Participe com a gente, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Envie para a nossa produção, operadora 85, o nosso WhatsApp é o 992734353. Professor Paulo Bacelar tem a pergunta da Cícera, em Acopiara. Eu tive neoplasia maligna de mama, fiz cirurgia, tirei um quadrante e fiz esvaziamento axilar. Recebi o auxílio doença por 2 anos e 7 meses. Esse mês fui a uma perícia e não saiu o resultado. Eu gostaria de saber quando pode ser solicitada uma aposentadoria. Eu sou agricultor e tenho 43 anos. Olha, se você tem um laudo médico atestando que você está incapacitada permanentemente para o trabalho, você pode entrar com ação na justiça para pedir o restabelecimento do auxílio-doença e posterior transformação do auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. Se você não tem esse atestado médico, se você não tem incapacidade permanente, é uma incapacidade apenas provisória, aí você pode também entrar com ação para pedir o restabelecimento do auxílio-doença apenas. Mas a aposentadoria rural por idade somente com 55 anos de idade. Toinha Brasil no Crato faz a seguinte pergunta. Sou professora aposentada desde 2011, mas só ganho o salário mínimo. Eu posso pedir revisão para saber se eu tenho direito a mais? Eu tenho 63 anos. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Olha, é difícil saber se a pessoa pode receber um valor a mais se der entrada numa revisão. Precisa analisar a concessão do benefício, se houve algum erro na concessão, se deixaram de incluir alguns períodos que não foram computados, que deveriam ser computados, algum erro no cálculo. Então isso pode fazer no pedido de revisão essa análise para ver se o benefício foi concedido corretamente. Porém, no caso dela, já tem mais de 10 anos que ela foi aposentada em 2011. Então, pelas regras do benefício, né, pelas regras da lei de benefícios, o direito de pedir revisão de um benefício dura 10 anos. Então, ela teria 10 anos para pedir a sua revisão desse benefício. Então, já passou o prazo de 10 anos, ela não pode mais pedir a revisão desse benefício. João Moreira, em Fortaleza, tenho 59 anos e no INSS consta 34 anos e 11 meses de contribuição, mas conta erro de indicadores e as empresas não existem mais. Os documentos e carteiras foram extraviados conforme o boletim de ocorrência. Como corrigir esses indicadores pela justiça com o que consta no INSS? Já que para ver a regra de transição, eu só corrigindo esses indicadores. Nesse caso, o professor Paulo Bacelar. Meio complicado, né? Existem maneiras de correção dos indicadores do INSS, que são os indicadores. São vínculos que podem estar extemporâneos, que foram informados fora de época. Então, o INSS, com essas informações, pode pedir a comprovação desses vínculos mesmo estando no CNIS. Essas informações podem ser comprovadas com documentos. Se a pessoa for empresária, se for prestadora de serviço, pode ser comprovado com imposto de renda, com declaração da empresa, quando ele trabalhou, quando exerceu atividade, se ele recebeu algum RPA, que é um recibo de pagamento de autônomo, se for empresário, se ele tem prolabore, se for empregado, com a carteira de trabalho, ele pode comprovar aquele vínculo, com as anotações de férias, anotações de alteração de salários e anotação do contrato na carteira. Então, não precisa ir à empresa para tirar esses indicadores. Então, cada indicador tem uma forma de comprovar e aí ele deverá consultar, nesse caso, um advogado que seja especialista na área para saber quais são os indicadores e fazer o cálculo dele para saber as regras de transição que ele vai ter direito, mesmo até sem cumprir com esses indicadores, dá para saber quando que ele irá se aposentar.
André, em Aracati, participa com a gente. A minha mãe, efetiva do Ministério da Saúde Federal, tem tempo e idade para aposentadoria e tem 73 anos. Quando ela completar 75 anos, sobre a aposentadoria compulsória, eu preciso pedir a aposentadoria ou não? Não precisa pedir. O próprio órgão já informa a pessoa que ela está aposentada. José Rodrigues, em Guaraciaba do Norte. Eu tenho 62 anos e 24 anos e 6 meses de contribuição. Já fazem 5 anos que eu não contribuo. Mas será que ainda eu preciso contribuir? O homem precisa ter 65 anos de idade e 35... Se não tivesse... Vou voltar. O homem ele se aposenta com 65 anos de idade, 15 de contribuição. Pode ser que a pessoa se aposente antes dos 65 se tiver uma regra de transição. Mas para essa regra de transição, a pessoa teria que ter no mínimo 35 anos de contribuição, o que não é o caso. Ele só contribuiu com 24 anos. Então ele somente será aposentado aí nesse caso com 65 anos de idade. Mas se ele não quiser, ele não precisa contribuir. Ele só não vai ficar segurado pela Previdência, né, professor? Isso, ele pode apenas aguardar o tempo, né, para se aposentar pela idade. Porém, ele deixa de ser segurado se ele parar de contribuir por mais de 1 ano ou por mais de 2 anos, aí no caso, dependendo da situação. E era interessante que ele continuasse contribuindo pelo menos uma vez por ano, como contribuinte individual, ou a cada 6 meses, se for facultativo. E agora tem a pergunta da Maria, em Tianguá, professor Paulo Bacelar. Por que minha mãe não tem uma... É porque a minha mãe tem uma dúvida. Vamos lá então, Maria. Já faz mais de ano que ela é aposentada e continua recebendo o Bolsa Família. Tem algum problema se ela continuar recebendo? Não, o benefício não exclui o direito da pessoa receber o Bolsa Família. Vai depender da renda familiar, dos demais componentes da família para ela poder receber o Bolsa Família. Então não tem problema se estiver recebendo isso e tiver com as condições implementadas para ela receber o Bolsa Família. Rosilene, no Crato, eu tenho um filho de 7 anos e ele é autista. Há 3 anos e 3 meses que eu dei entrada no benefício que todos dizem que ele tem direito, mas ele fez uma perícia médica e o pedido dele veio negado, dizendo que ele não atende aos critérios do benefício. O processo está nas mãos de um advogado. Ela quer entrar na justiça. É o melhor caminho, professor Paulo Bacelar? Bom, geralmente, quando o benefício de um BPC é negado, né, você tem aí os dois sistemas de recurso. Ou você entra com recurso administrativo na junta de recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, e esse aí é um recurso que realmente demora bastante, ou você entra logo na justiça. Então, se você está com um advogado, ele vai orientar você o melhor caminho, se o Conselho de Recursos ou se a Justiça, logo, dependendo do caso, vai ter decisões judiciais mais favoráveis do que no Conselho de Recursos, ou até vice-versa. No Conselho de Recursos, em alguns casos, pode ser que tenha decisões mais favoráveis do que a Justiça. Mas no caso estando com o advogado, ele saberá o melhor caminho para você. Genilson, em Santa Quitéria, tenho 33 anos e 10 anos de contribuição. Não estou mais trabalhando de carteira assinada. Qual seria o caminho mais em conta para continuar pagando o INSS para não perder a qualidade de segurado? E se a carteira for assinada após 3 ou 4 anos, esse tempo volta a contar ou perde a qualidade? Olha, se ela tem 10 anos de contribuição com carteira assinada e ela foi demitida agora e recebeu o seguro-desemprego, a pessoa mantém, homem ou mulher, mantém a qualidade de segurado pelo menos por 3 anos, nessa condição, tendo mais de 10 anos de contribuição e tendo recebido o seguro-desemprego. Então, durante 3 anos, ela é segurada da Previdência. Só que esse tempo não vai contar, é só manter a qualidade de segurado. Para ela contar o tempo de contribuição, ela teria que voltar a contribuir com carnê, ou como facultativa, se ela não estiver exercendo nenhuma atividade, ou como contribuinte individual, se ela for autônoma, né? Se a pessoa for autônoma. Então, se ela não contribuir daqui a 3 anos, ela perde a qualidade de segurado. Se ela voltar a ter carteira assinada, ela emenda um tempo no outro e aí
vai somar os 2 períodos de carteira assinada e aquele buraco que ficou, né, aquele período sem contribuição, não vai contar para nada e ela deveria contribuir como facultativa ou como contribuinte individual. Lohane, em Fortaleza. Trabalhei no ano de 2022, do mês de março até o mês de outubro, fichada. Eu fiquei grávida e pedi as contas. Será que eu tenho direito ao auxílio maternidade? Contribuí 8 meses. Quanto tenho que contribuir individualmente para dar certo o auxílio maternidade quando eu for dar a entrada? Lembrando que foi minha primeira ficha na carteira. Professor Paulo Bacelar. Olha, se ela trabalhou de março até outubro, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, São outubro. 8 meses. São né? 8 meses. 8 meses. Se ela sair do emprego e tiver o parto até 1 ano, se ela trabalhou 8 meses, Marcos, é possível que ela já tenha recebido seguro-desemprego. Eu não tenho certeza se ela recebeu seguro-desemprego ou não. Se ela recebeu o seguro-desemprego, mantém a qualidade dela de segurado durante 2 anos, então ela teria que ter o parto nesse período de 2 anos, sem necessidade de contribuir mais, porque mantinha a qualidade dela de segurado empregado não tem carência. Ela não precisaria contribuir mais. Se ela já passou do prazo de qualidade de segurado na data do parto, ela tem que ver se na data do parto ela ainda vai estar na qualidade de segurada. Aí ela precisaria contribuir com mais 2 meses para fechar os 10 meses, né? E ela ter direito ao salário maternidade dentro desse período de 10 meses, contando com 10 contribuições, os 8 de carteira assinada, com 2 de autônomo ou 2 de facultativo, para poder ter direito ao salário maternidade. Cláudia, em Pacoti. Estou com 55 anos, tenho todas as provas de agricultora e só falta a carteira do sindicato porque eu nunca recebi. Fui atrás e estão exigindo uma taxa para poder liberar. Eu estou em dias de 2001 a 2018. Eu sou obrigada a pagar essa taxa? Não, se você já tem todas as provas de agricultora, já tem 55 anos de idade, você pode dar entrada sozinha, sem precisar essa mediação do sindicato. Geralmente o sindicato ele tem um advogado associado a esse sindicato que vai passar o seu benefício para esse advogado e às vezes é uma forma ilícita de captação de clientela de um advogado que tem contrato com o sindicato. Então você pode pedir sozinha esse benefício ou procurar a Defensoria Pública, por exemplo, caso o benefício seja indeferido, você não precisa ficar atrelado ao sindicato nem advogado de sindicato. Participe com a gente, envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, o João em Fortaleza faz a seguinte pergunta. Eu tenho 34 anos de carteira assinada, PPP e 55 anos de idade. Falta o que para a minha aposentadoria? Professor Paulo Bacelar. 34 anos de carteira assinada e 55 de idade. Nem tem 35 anos de contribuição, né? E não tem 65 anos de idade também. Então, precisaria ver qual é a atividade que ele tem no PPP para saber quanto tempo desse PPP que será aumentado, se puder ser convertido o tempo especial em comum, e aí você pode saber se tem direito a alguma regra de transição que foi criada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência de 2019. Então, precisaria analisar o PPP e ver qual é a atividade, para ver se essa atividade vai ser enquadrada como especial, para fazer uma possível conversão do tempo especial em comum, para ver se aumenta o tempo e passa dos 35 anos, para ver se você tem alguma regra de transição. Maria José, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta. Tenho 48 anos de idade e 23 anos de contribuição até 2019. Em 2022, eu comecei a contribuir como MEI. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? 48 anos de idade, 23 anos de contribuição até 2019, né? Então, ela faltava aí 7 anos para fechar os 30 anos de contribuição em 2019, né? E então ela tem que ter um pedágio de 7 anos, ou seja, vai se aposentar com 37 anos de contribuição.
Se ela tem 23 para 37, dá 33, dá 10, 30, dá 14 anos, né? 14 anos. 14 anos. Então, 48 anos de idade com 14, dá 52. Ó, você aposentaria com 50, é isso não, né? 62. 62. Vai dar 62 Hoje certinho. ela está com 52, né? Vai dar 62 certinho para que é a aposentadoria geral, né? Então ela somente irá se aposentar com 62 anos de idade mesmo. E aí ela contribuindo como MEI, ela pode fechar esse tempo até completar a idade, mas mesmo que ela contribua daqui para frente, não vai alterar muito a aposentadoria dela, porque ela vai ter que ter 62 anos de idade de qualquer jeito. Ana Cecília, em Quixeramobim, eu trabalhei na escola... Ana Célia, professor Paulo Bacelar. Tô precisando trocar as lentes, né? Ana Célia, em Quixeramobim, eu trabalhei na escola em 2007 e saí em 2022. Eu já tenho direito a me aposentar? Eu trabalhei pela prefeitura. Depende da idade dela, né? Se ela já saiu, ela pode ter aí a idade de 62, ela teria direito já à aposentadoria se ela tiver 62 anos de idade. Não falou a idade, então peço que retorne aí a pergunta pra gente para informar direitinho a idade, pra gente saber quando que ela vai se aposentar. Abraço, Ana Célia, em Quixeramobim, abraço a todos aí. Manuel, em Brejo Santo, professor Paulo Bacelar, eu já tenho tempo de serviço de 17 anos com carteira assinada e sou safenado. Eu estou recebendo o segundo auxílio de incapacidade. Será que eu posso ir prorrogando até outubro, já que eu vou completar 65 anos para dar entrada na aposentadoria? Olha, Manuel, você pode sim ir prorrogando esse benefício, mesmo você já tendo 17 anos de contribuição. Ao completar 65 anos, você já vai ter direito à aposentadoria, mas o auxílio, se você tiver com esse auxílio cessado e voltar a contribuir, o período do auxílio irá ser computado da sua aposentadoria. Então, seria bom você voltar a contribuir antes de requerer a aposentadoria quando completar os 65 anos de idade. Tem agora, professor, a pergunta da Daniele em Jericoacoara. A minha mãe faz 60 anos neste mês de setembro. Ela tem 24 anos de concurso e paga INSS. Já pode pensar em aposentadoria? Ela trabalha para a prefeitura desde 1993, só que com o concurso só 24 anos. Professor Paulo Bacelar. Ela precisaria ter 20 anos de contribuição com 60 de idade para ter alguma regra de transição. Teria que analisar as regras de transição de Jijoca, né? Porque deve ser Jijoca. Sim. O regime próprio de previdência quem mora em Jericoacoara, que trabalha aí. Então, você deve ter esse acesso à lei para te ver as regras de transição, se forem aprovadas, já com a reforma da Previdência, para saber quando que ela iria se aposentar. Possivelmente com 60 anos de idade e 20 de contribuição, mas precisaria confirmar isso com a lei aí do município de Jijoca. Conferindo os dados, Daniele, pode reenviar a sua pergunta aqui para a gente, que o professor Paulo Bacelar estará aqui para esclarecer, né, professor? Exatamente, a gente pode ter acesso a isso e responder num outro programa para ter acesso à lei na cidade de Jijoca. Porque cada cidade, município, tem a sua própria reforma da Previdência, então fica difícil falar num município em específico quando ele é do regime próprio de Previdência. Jairo, em Fortaleza. Obrigado, Jairo, pela participação. Sou caminhoneiro, tenho 53 anos de idade, 25 anos de contribuição e eu estou sentindo muita dor na coluna. Eu fui fazer o exame de coluna e constou 3 hérnias de disco, bico de papagaio e artrose. Eu posso me afastar pelo INSS e com esse meu problema, eu posso chegar à aposentadoria por invalidez? Sim, o que dá direito à aposentadoria por invalidez não são as doenças em si, e sim um laudo médico atestando que a pessoa está incapacitada permanentemente para o trabalho. Então, você sendo caminhoneiro, sendo segurado da Previdência, estando contribuindo com a Previdência no momento em que teve essa incapacidade, você deve apresentar um laudo médico constando as suas doenças e dizendo que essas doenças estão incapacitando para o trabalho permanentemente. Aí sim teria direito a uma aposentadoria por invalidez.
Patrícia, em Quixadá, participa com a gente. Eu vivo com uma pessoa há mais de 20 anos, só que ele é casado, mas está separado há muito tempo. É porque ele comprou um apartamento com os documentos de solteiro. E eu gostaria de saber se a ex-esposa tem direito. Não, se ele está separado de fato, né, ele não é casado mais, ele está separado de fato, é casado apenas no papel. Então, se o casamento dele anterior for no regime de comunhão parcial de bens, o que ele comprar, adquirir a partir da separação de fato, ele deve, ele não pertencerá à ex-esposa como herdeira. Agora, era bom ela fazer uma declaração em cartório, né, de união estável, para constar que ela já vive com outra família no momento da aquisição desses bens. Elineide, em Pacajus. Olá, Elineide, abraço para você, a todos aí de Pacajus. Pago a Previdência como dona de casa. Eu não tenho renda comprovada, mas tenho um cartão de crédito, onde toda a minha família usa. O valor da fatura, o mínimo é R$3.000. Isso pode prejudicar a minha aposentadoria futuramente? Olha, não, o que vale para a aposentadoria da pessoa, a dona de casa, a pessoa que paga como facultativa de baixa renda, é o cadastro único, né? O que está cadastrado no cadastro único, é a renda declarada lá no Cade Único. O fato dela ter uma fatura de cartão de crédito, isso não vai impedir a aposentadoria dela. Portanto, que tenha no Cade Único a declaração de que ela não tem renda, ou seja, renda zero no cadastro único lá no CRAS. José Barbosa, em Icó. Tenho 21 anos de contribuição e completo 65 anos, agora em maio de 2023. Eu já posso agendar a minha aposentadoria ou só depois que completar a idade? Não, só depois que completar a idade. Não faça isso porque o sistema irá indeferir seu benefício e você perderá um tempo sem ter o direito ao benefício. Então é melhor que espere a aposentadoria chegar, espere a idade chegar e peça o benefício quando completar a idade. Larissa, em Capistrano. Eu sou contribuinte do INSS há 8 anos. Engravidei e estou querendo saber como funciona para pedir um auxílio maternidade. Quais critérios eu preciso atender? Olha, se ela era contribuinte individual, se ela era contribuinte do INSS há muito tempo atrás, né, e já deixou de ser segurada da Previdência, portanto, ela tenha mais de 8 contribuições, mais de, vou dizer aqui, mais de 5 contribuições, por exemplo, no passado, mesmo que ela não tenha mais a qualidade segurada agora, ela pode voltar a contribuir antes do parto e contribuir apenas com 5 meses. Ou seja, ela vai ter mais 5 contribuições agora e irá, após a 5ª contribuição, ele passa a somar com as contribuições anteriores. E aí, sendo mais de 5 contribuições, essas anteriores, somando as duas e dando 10 contribuições, aí ela terá direito ao salário maternidade. Porém, ela precisa contribuir com 5 contribuições antes do parto, para poder somar com as contribuições anteriores e poder ter direito ao salário maternidade. Por exemplo, se ela faltasse 4 meses para o parto, ela não iria completar os 5 meses, ela não ia completar 5 contribuições antes do parto. Então, ele tem que pagar pelo menos 5 contribuições antes do parto para poder somar com as anteriores, quando ela era assegurada na Previdência há muito tempo atrás. Wesley, a pergunta dele, ele é de Jati. Sabe onde fica Jati, professor Paulo Bacelar? Sei, lá perto da divisa com Pernambuco, né? Lá na parte de baixo lá do Ceará, lá no sul do Ceará. Wesley pergunta, meus pais são agricultores desde sempre. Eles já têm uns 19 anos de contribuição comprovados. Já posso dar entrada na aposentadoria deles? Sim, se eles têm 60 anos de idade, né, o pai e a mãe tendo 55 anos de idade, com esses 19 anos de comprovação de atividade rural, eles já teriam direito à aposentadoria rural. Marcos Vinícius, em Fortaleza. Eu gostaria de saber como fazer para garantir uma aposentadoria com mais de um salário mínimo. Aí vai depender de um planejamento previdenciário. Você pode contribuir com um valor muito maior do que o salário mínimo, né? Não só com 2, mas com 3, 4, 5, dependendo do tempo que você vai contribuir, porque vai depender muito do percentual da média de contribuições no futuro. Então,
Quanto mais tempo e quanto maior o valor da contribuição, maior para ser uma média acima do salário mínimo. Então precisa fazer cálculo, precisa fazer planejamento previdenciário enquanto é cedo, enquanto dá tempo, para você se planejar e obter a aposentadoria que você deseja. A pergunta agora da Marcela, em Pacujá. Eu sou professora do município e tenho 22 anos de contribuição. Já tenho 49 anos. Posso me aposentar? Não, a professora precisa ter 25 anos de contribuição e 55 anos de idade. Vanessa do Carmo, em Aracoiaba. Quem não contribui para o INSS consegue se aposentar por idade? Como funciona? Não, ela não se aposenta. A aposentadoria necessita de contribuições. Quem não contribui não tem direito a uma aposentadoria. Poderá ter direito a um BPC, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS. Porém, o homem e a mulher precisa ter 65 anos de idade e não ter uma renda per capita igual ou maior do que um salário mínimo. A renda precisa ser menor do que um quarto do salário mínimo, nem igual nem maior do que um quarto do salário mínimo. A renda familiar per capita tem que ser de menos de um quarto do salário mínimo para ela ter direito ao BPC. Quem não contribui não tem direito à aposentadoria. Marcelo Castro, no PCM, professor Paulo Bacelar. Eu gostaria de saber quais profissões se encaixam para receber a aposentadoria especial. Eu sou metalúrgico. Entro nela? Ele está garantido com essa aposentadoria especial? O metalúrgico ele pode ter direito à aposentadoria especial, comprovando a exposição ao agente químico, físico ou biológico. No caso do metalúrgico pode ser o ruído, né? Acima de 85 decibéis. E isso deverá ser constatado no PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e ele tem que ter 60 anos de idade e 25 anos de contribuição como metalúrgico. Até para todos que estão ouvindo o nosso programa, professor Paulo Bacelar, como o professor sempre fala, não tem mais uma lista específica, né? Depende... não tem atividade. Não tem atividade, né? É pela exposição. A pessoa pode ser vendedor ambulante, mas se tiver trabalhando num local que tenha ruído, por exemplo, ou calor excessivo, ou frio excessivo, pessoa que trabalha no frigorífico, ou numa fábrica onde tem uma máquina que faz o ruído, então vai depender. Na mesma fábrica pode ter uma pessoa que está exposta àquele ruído e pode ter uma pessoa que não está exposta. Então depende muito não só da atividade, mas do ambiente que a pessoa trabalha. Bianca Albuquerque, em Pacatuba. Minha mãe sofreu um acidente no trabalho. Ela é doméstica e está afastada. Conseguimos pedir um auxílio acidente para ela? Sim, depende. Se ela é doméstica, dona de casa, né? Que eu estou pensando aqui, ou empregada doméstica, não sei. Se ela é empregada doméstica, ela tem carteira assinada como empregada doméstica, ela tem direito, se ela sofreu um acidente, a ter direito ao auxílio acidente. Agora, se ela é dona de casa e contribui como dona de casa, que é facultativa de baixa renda, ela não teria direito ao auxílio acidente, teria direito somente ao auxílio doença. Pergunta agora da Maria Conceição, em Calcaia. Eu gostaria de saber se eu consigo transformar um auxílio em aposentadoria. Consegue, agora precisa ter no auxílio doença, que tem perícias periódicas, ela precisa apresentar numa dessas perícias periódicas de prorrogação, ela precisa apresentar um atestado médico, um laudo, atestando que ela está incapacitada permanentemente para o trabalho. E aí o médico iria indicar para uma aposentadoria por invalidez. A Fabiana, em Maranguape, professor Paulo Bacelar, faz a seguinte pergunta. Eu sou empregada doméstica há anos, mas somente metade desse tempo foi com carteira assinada. Eu consigo comprovar o tempo restante que eu não estava de carteira assinada? Sim, aí precisa ter uma ação trabalhista com provas materiais de que ela exerceu essa atividade, né? E fazer uma audiência de instrução com o juiz, com testemunhas, para comprovar esse período e poder levar para o INSS. Mas, por exemplo, se ela tiver uma relação boa com os patrões ou os antigos patrões e pedir uma declaração e eles assinarem, isso vale também ou não? Não, porque seria, mesmo que ele assine a carteira e faça contribuições pretéritas, seriam comprovações extemporâneas, ou seja,
fora da época, né? Certo. Após o período. Então ela teria que comprovar com documentos materiais da mesma forma, ter um recibo da época. Sempre que você quer comprovar fatos extemporâneos, fatos pretéritos, né, anteriores ao início da contribuição ou da informação, você precisa comprovar com documentos materiais, ou seja, um recibo da época ou um depósito na conta na época que ela trabalhou, né? Então precisa ter essa comprovação para poder validar aquelas contribuições que a pessoa efetivamente fez após o prazo que já transcorreu aí o prazo que ela trabalhou. Matias, em Uruburetama, minha dúvida, 68 anos de idade, mas apenas 8 de contribuição. Como eu posso fazer para me aposentar? Para aposentar, precisa ter 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Ele já tem a idade, né? Mas precisaria fechar os 15 anos. Então ele deverá continuar contribuindo mais 7 até anos. Fechar os 15 anos de contribuição. O que é que a gente faz em alguns casos? É a pessoa que não tem ainda os 15 anos, mas já tem a idade. Ela pode pedir um BPC, que é o da LOAS, né? Dependendo aí da renda familiar. Ele ter direito ao BPC idoso e ficar contribuindo como segurado facultativo, recebendo aquele benefício do BPC idoso e contribuir até completar os 15 anos e a gente pedir a aposentadoria da pessoa. Obrigado, professor Paulo Bacelar, obrigado a todos que participaram com a gente na edição de hoje do nosso programa. Você que enviou a sua pergunta, você pode ficar à vontade durante a semana participar enviando a sua pergunta aqui para a nossa produção no WhatsApp, o 992734353, operadora 85. Professor Paulo Bacelar, bom final de semana, professor. Obrigado, Marcos, bom final de semana, espero ter aí falado bastante informações e caso ainda fiquem dúvidas, podem ligar novamente que a gente vai voltando a falar do mesmo assunto para vocês, não tem problema. Grande abraço a todos, bom final de semana e até o próximo sábado. Se Deus quiser, abraço a todos, muito obrigado pela audiência, tchau pessoal!